Ontem, como vocês puderam ver, eu estive na Câmara dos Deputados, logo de manhã, para uma audiência que foi convocada pela deputada Bia Kicis. Lá estavam presentes alguns parlamentares da direita, entre deputados e senadores, como o senador Eduardo Girão, o senador Magno Malta, com os quais eu passei uma boa parte do período da tarde também falando sobre essa representação na Procuradoria-Geral da República. E dos deputados presentes na audiência, nós tivemos ilustres presenças como Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira e outros tantos queridos amigos que estiveram lá, como o desembargador Sebastião Coelho, que também fez uma bela fala, autoridades do sistema penitenciário, membros da diretoria da OAB Nacional também fizeram parte disso, advogada que preside a Associação de Famílias das Vítimas do 8 de janeiro também esteve lá, e foi bastante produtivo o dia de ontem. Dia de ontem que eu também apresentei a representação para a PGR em nome da viúva do Clezão, a senhora Edjane, e das suas duas filhas, da Késia e da Ana Luísa. Essa representação foi feita, já está distribuída dentro da Procuradoria-Geral da República e está agora nas mãos de uma procuradora que vai dar o seu parecer pela continuidade ou não dessa representação, que pede a denúncia do ministro Alexandre de Moraes pela prática de 3 crimes em concurso formal. E sobre isso as dúvidas aparecem e vamos então às perguntas que nós recebemos, e eu espero que eu consiga respondê-las a vossas excelências. Vamos à primeira pergunta? Boa tarde, o meu nome é Isabela Vilas Boas, eu sou professora aqui em Cariacica, no estado do Espírito Santo. Minha pergunta para o Pavinato é a seguinte: Pavinato, por que você fez o pedido para a Procuradoria-Geral da República? Desde já, o meu muito obrigada pela resposta. Vamos lá. Por que para a Procuradoria-Geral da República? Porque esta é uma representação que tem por objetivo a denúncia do ministro pela prática de crime. A denúncia é o ato formal através do qual o Ministério Público, que é dono das ações penais públicas, é o ato formal através do qual o Ministério Público ele pede ao Poder Judiciário que se inicie um processo criminal. Bom, ação penal pública. Toda ação penal é pública? Não. Existem ações penais públicas e ações penais privadas. Qual é o critério, Pavinato, para se dizer que uma ação penal é pública e outra penal? Penal é sinônimo de criminal e a outra é privada. Não tem critério. Não tem critério. O critério é a legislação. A lei diz qual tipo de ação penal é pública e qual tipo de ação penal é privada. Vamos dar um exemplo aqui só para vocês entenderem como não tem critério lógico. O crime de estupro, por exemplo, ele já foi uma ação penal pública, já foi uma ação penal privada, depois passou a ser uma ação penal pública condicionada à representação privada. O que quer dizer tudo isso? Isso quer dizer que quando a ação penal é pública, o autor, quem acusa, é sempre o Ministério Público. Quando a ação penal é privada, o autor, quem propõe o início da ação criminal, é a vítima ou os familiares da vítima. No caso da vítima ser menor, no caso da vítima ter morrido, então os pais, os filhos, os cônjuges ou os companheiros, no caso de união estável, eles ficam então qualificados para promover a ação penal, que é sinônimo de criminal, perante a justiça. E a justiça é que vai decidir se ela acolhe a ação ou não. E na ação penal pública condicionada à representação privada, nós temos que a vítima ou aqueles que substituem a vítima no papel de pessoas legitimadas a promover uma ação criminal, elas têm que representar ou a autoridade policial ou o Ministério Público para que eles decidam se vão promover a denúncia perante a justiça. Como eu sempre disse, a ação penal, geralmente ela tem 3 fases. A primeira fase
é a da investigação. Quando a gente sofre um crime, a gente geralmente vai à polícia abrir um boletim de ocorrência ou fazer uma queixa-crime. Nesse momento, começa a fase da investigação criminal. Quando ela termina, a polícia faz um relatório e manda esse relatório para o Ministério Público. O Ministério Público analisa e decide se é o caso de crime ou não. Se for o caso de crime, ele pega o relatório, faz a denúncia e leva ao Poder Judiciário. O juiz, por sua vez, ele vai decidir se aceita a denúncia ou não. Tanto o juiz quanto o Ministério Público podem pedir à polícia novas fases de investigação. Então, o promotor, o membro do Ministério Público que recebe uma denúncia, ele não está satisfeito, ele fala para a polícia, ó, falta coisa ainda, dá mais uma investigadinha, aí depois se faz um outro e devolve. A mesma coisa o juiz pode pedir esclarecimentos maiores. Então, no caso dos crimes que nós estamos tratando, que é o crime de tortura, o crime de maus tratos e o crime de abuso de autoridade, são ações penais públicas, mas neste caso é uma ação penal pública que não precisa de investigação, porque ela versa sobre questões de direito. Um roubo, um assassinato, por exemplo, eles versam sobre questões de fato. Se aquele que está sendo acusado de roubar ou de matar alguém, ele de fato roubou ou matou alguém. Vai se fazer uma investigação para saber se a bala saiu do revólver, se o revólver era do acusado ou se não era, se tem impressão digital dele. Então, você vai ligando os elementos do fato à pessoa do acusado. Quando eu falo numa matéria de direito, isso quer dizer que existem duas pessoas numa relação. Um resultado negativo acontece fazendo uma vítima. E ele aconteceu porque a outra parte que tinha obrigação legal de tomar atitudes para que aquele resultado não viesse a acontecer, deixou de tomar. Então, apesar de dispensar a fase da investigação, esta ação penal continua sendo pública, ela é, então, uma ação que tem que ser promovida pelo Ministério Público e é por isso que eu levei esta representação ao Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele não é obrigado a denunciar ninguém. Logo, o que a gente vê muito nesse país é crime que não é denunciado quando ele não tem uma provocação da vítima ou das pessoas que sobreviveram à vítima. Como o Ministério Público não tem obrigação nenhuma de fazer uma denúncia, a própria Constituição e o Código de Processo Penal, né, que define qual é a dinâmica das ações criminais, ele dá à vítima ou aqueles que sobreviveram à vítima, filhos, pais, esposos ou companheiros, ele dá a eles o direito de pedir, de representar o Ministério Público pedindo que faça a denúncia por determinado crime. E quanto mais completa estiver a representação, maiores as chances do Ministério Público levar adiante, fazer a denúncia e apresentar ao Poder Judiciário. Por que a PGR? A PGR é uma nomenclatura que, por exemplo, na Constituição não existe. O que a Constituição fala é Ministério Público da União. A gente tem os ministérios públicos de cada estado, a gente tem o Ministério Público Federal, que está presente em cada estado, mas ele é atinente a crimes que envolvem pessoas jurídicas de direito público, como ministérios, que envolvem empresas públicas, que envolvem autoridades públicas, e a gente tem o Ministério Público da União, que, tal como a Advocacia Geral da União, ela é o Ministério Público que cuida de crimes que envolvem pessoas e as pessoas jurídicas de direito público da União, que são o governo federal, que são o Senado Federal, a Câmara dos Deputados Federal e o Supremo Tribunal Federal, que faz parte desses órgãos de administração dos três poderes da União. E o Ministério Público da União, ele é, então, tal como o STF é para os demais tribunais, o Ministério Público da União é chefiado pelo Procurador-Geral da República. Por isso que é chamado também de Procuradoria-Geral da República. Outros dispositivos legais falam de Procuradoria-Geral da República. A Constituição não. A Constituição fala só de Ministério Público da União. Então, a ação penal pública, como o acusado é um ministro do Supremo Tribunal Federal, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, tal como o presidente da República, tal como o senador, tal como um deputado federal, eles têm
o foro especial por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado, e, no caso dos ministros do Supremo, qualquer crime comum que eles cometam, a competência para julgar é do próprio Supremo, só quem pode fazer a denúncia perante o Supremo é a PGR. E é por isso que esta representação, por se tratar de crimes de ação penal pública, que só o Ministério Público pode denunciar, porque o acusado é um ministro do Supremo Tribunal Federal e porque só a PGR é o órgão de cúpula do Ministério Público Federal. Porque só a PGR, então, pode fazer uma denúncia contra um ministro do Supremo, porque só a PGR pode fazer uma denúncia criminal no Supremo, a representação ela foi protocolada na Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público da União, chefiado pelo Procurador-Geral da República, que no momento, interinamente, é a Procuradora-Geral da República, Eliseta Ramos. Então, por isso, a representação foi protocolada ali.